Boa noite para quem está nos assistindo pela primeira vez no programa. Boa tarde e bom dia para quem vai assistir a nossas reprises. Esse é o programa Por Dentro da Política, aqui direto dos estúdios da TV Mar, em Rio Grande. Eu sou Augusto César e ao meu lado, companheiro aqui de bancada, o Júlio Lamin. Como falei, nosso segundo programa desse novo retorno à TV Mar, depois de muitos anos. E aqui debateremos assuntos que foram manchetes durante a semana, tanto na cidade do Rio Grande, como na nossa região, no nosso estado, no Brasil e no mundo. Então vamos agora dar o nosso boa noite também para o Júlio Lamin. Boa noite a todos quem está nos acompanhando nessa nova fase. É sempre um prazer poder conversar e debater um pouco da política, principalmente local aqui, do que acontece em Rio Grande, e que sabemos que cada vez mais a própria política em si está ensejando assim, um interesse maior da população, está deixando de ser vista só em tempos de eleição, e isso é muito bom, para que a gente possa trazer realmente ela para o nosso cotidiano e a cobrança ocorra durante todo o período do tempo, não somente em épocas de campanha eleitoral. Isso já é um progresso e a gente espera poder colocar o nosso tijolinho ali de contribuição nesse novo país, novo Brasil, mais por dentro da política que todos nós desejamos. Porque os políticos precisam ser cobrados para dar resultado e retirarmos da vida pública aqueles que não estão satisfazendo os nossos desejos, né? Acredito que esse é um ideal de país que todos nós concordamos. Augusto, já vou puxar o primeiro tema, vamos começar falando de Brasília, porque essa semana terminou finalmente o calvário do André Mendonça, que foi ministro do Bolsonaro, e numa decisão inédita, ficou meses a fio esperando a sua sabatina na CCJ do Senado, na Comissão de Constituição e Justiça, para ser então indagado pelos senadores da República. Esse é uma tarefa, é um dever do senador da República, para que ele alcançasse uma vaga na cadeira do STF. Sabemos que muitas vezes essa sabatina é praticamente protocolar, né? Mas mesmo assim, por conta aí de desavenças do governo federal com um senador Alcolumbre, que é o atual presidente da CCJ do Senado, ele teve então que passar aí por esse calvário e ficar longos meses aguardando a sua vez. Finalmente isso ocorreu essa sabatina, que agora a gente entende que ele vai assumir a vaga no STF, foi aprovado o seu nome. Mas o que muda? Muda que ele é um nome o nome chamado terrivelmente evangélico. Bolsonaro tinha falado que uma das cadeiras que ele colocaria no STF seria de alguém terrivelmente evangélico. Ele, que é pastor, tem o seu viés religioso muito forte, mas durante toda a sabatina ele sempre disse, né, Augusto, que narrou a Bíblia, no STF, a Constituição, algo assim. Então a gente espera que, para a gente ver como que vai ser posto esse que é um dos primeiros ministros que é dito evangélico lá no STF. Interessante ele falar aqui no STF, a Constituição, porque a gente vê de tudo no STF hoje em dia, menos a Constituição. O que mais o STF, que deveriam ser os 11 ministros, os guardiães da Constituição, o que eles mais estão fazendo é desrespeitar a Constituição em várias ações deles. Começa que o Alexandre de Moraes, por exemplo, ele ao mesmo tempo ele é vítima, ele é juiz, ele é polícia, ele examina os recursos, mas assim, resumindo no popular o que o Júlio César falou, o Júlio Lamin falou, nesses meus anos acompanhando política, praticamente desde os anos 80, que é um poder discricionário do presidente da República indicar o ministro para o STF, como falei, são 11 ministros e são vitalícios. Não são vitalícios no sentido de morrer na função, porque com até 75 anos eles, depois da PEC da Bengala, que aumentou para 75 anos, era até 70, foi para 75, tudo com os interesses, né? Com 75 eles são aposentados compulsoriamente. Então sempre que um se aposenta, ou algum pede para se aposentar, foi o caso lá do Joaquim, né? Sepúlveda também, vários. O presidente da República indica um que protocolarmente, constitucionalmente,
passa por uma sabatina no Senado, que está prevista na Constituição. Está prevista, Augusto, a sabatina, mas não tem um prazo para ela ocorrer. Era nisso que ficava pegando o presidente do Alcolumbre e fazer a pressão no governo. Mas ele não queria o André Mendonça, ele queria o indicado dele. Né? Mas isso que eu quero dizer, há 40 anos que eu acompanho isso, e já existe isso há muito mais de 40 anos, mas eu nunca tinha visto um caso de um ministro do STF se aposentar e o presidente da República indicar outro e demorar tanto tempo para passar pela sabatina do Senado e para aprovação e poder assumir a função. Eu nunca tinha visto alguém que tenha ficado tanto tempo, nem metade do tempo que aconteceu. Não teve nem perto. Nem um décimo do tempo que ficou. Um décimo, então, nem um décimo. Eu nunca vi. Né? Teve gente que demorou 25, 30 dias, já teve, mas que ele demorou quase 3 meses. Né? O tempo que levou aí. Tá? Então, 30%. Mas o que acontece é o seguinte, é que mais uma vez a gente vê que algo está acontecendo na política brasileira, que as pessoas estão se arvorando. Existe um arvoramento e virou uma bagunça geral, isso principalmente por culpa do STF. Chegamos ao ponto de ter agora lá em Portugal ministro do STF dizendo que o Brasil vive um semipresidencialismo, onde o STF é o poder moderador. Quer dizer, as pessoas estão arvorando e fazendo isso, pressionando. Veja, olha bem, o presidente da República indica um novo ministro e, por vontade alheia de pessoas que não querem esse novo ministro, atrasam essa sabatina. Isso é coisa para ser pensada, né? A pressão que é feita em cima de um governo que tem seus defeitos, tem suas virtudes, mas que nunca sofreu como está sofrendo esse governo Bolsonaro, pressão de todas aquelas pessoas que não aceitaram até hoje a derrota em 2018. O que nós temos que saber é que no Brasil a separação de poderes, como ela foi estabelecida na Constituição, cada vez mais dá sinais de enfraquecimento. Já existem movimentos aí no Congresso Nacional, como o deputado federal, o príncipe Luiz Felipe Orleans, de fazer uma nova constituinte para tentar que a gente coloque assim de forma clara se é realmente um sistema presidencialista ou se é um sistema parlamentarista, né? O que a gente sempre estuda no direito é que a Constituição foi feita para ser um parlamento e acabou sendo um presidencialista por conta do plebiscito lá do referendo de 93, se não me engano, né? Sim. Então, o que nós temos que fazer é definir melhor essas estratégias, porque não pode acontecer o que ocorreu. O principal tribunal, o Tribunal Constitucional do país, ficou com essa vacância aí, porque o presidente da CCJ do Senado tem tanta força que ele pôde simplesmente se negar a fazer a sabatina para fazer pressão, porque o que diz aí a mídia falou por muito tempo que ele tinha um outro preferido, que seria o atual Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janot. Mas enfim... Mas com certeza também o André Mendonça não é bem-vindo no STF, com certeza, né? Então também eu não vi a pressão do STF em cima do Alcolumbre. Nós não vimos o STF falar, olha... Somos 10. No final, quem fez a pressão foi que também não é da base do Bolsonaro, que foi o próprio presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, né? O senador Rodrigo Pacheco determinou, ele como presidente, ele determinou então que a CCJ fizesse essa sabatina. Mas o que nós temos eu quero dizer é o seguinte, eu nunca vi o STF com -1, são só 11, hein? Trabalho tem lá, né? Com -1 durante 3 meses, e o STF também parece que não queria, né? Que o STF atualmente quer governar o país e de repente daqui a pouco vai dizer que o Bolsonaro não pode indicar mais. Só está faltando isso. A população está começando a perceber também que está problemático a nossa Suprema Corte, que ela quer legislar, quer governar, quer julgar, quer fazer tudo. E isso todos nós estamos vendo. E um problema que acontece também, o Júlio acho que falou no programa passado, que é do jogo político. Felizmente ou infelizmente, quando um partido ganha uma eleição, ganha maioria, por exemplo, no Congresso Nacional, esse partido vai aprovar ou vai desaprovar a maioria das coisas. Essa é a regra do jogo, é uma coisa política. E o que está acontecendo hoje?
vai-se um projeto para o Congresso, se a maioria aprova, e a minoria normalmente partidos de esquerda minúsculos, inexpressivos, o que eles fazem? Eles correm para o STF, e aí o STF já cancela aquela votação, cancela aquele projeto. Então fica uma coisa assim absurda, onde a maioria de deputados e senadores, ou seja, a maioria de 513 deputados, de 88 senadores eleitos pelo povo que votaram, não estou dizendo que às vezes votam coisa boa ou coisa ruim, mas votaram, e é a maioria, ganharam a eleição, são maioria, por isso tem esse direito, e essas pessoas estão tendo esses projetos barrados depois por uma minoria, 2, 3 deputados lá, de uma bancada minúscula, de um partido inexpressivo, que corre para o STF, e o STF, um ministro que não foi eleito, que foi indicado, barra a votação de centenas de parlamentares. É uma distorção também do nosso sistema que tem que ser corrigida, nesta opinião. Pois bem, Augusto, outro assunto que foi também tema muito grande aí no cenário nacional foram as prévias do PSDB, que resolveu fazer uma eleição interna, por isso que se chama prévia, para decidir quem será o candidato do partido à presidência da República. Isso também nem significa que automaticamente vai ser o Dória que ganhou as prévias do Eduardo Leite, a gente já vai comentar isso, porque o próprio PSDB já disse que está negociando com os partidos e poderá vir a compor uma chapa. O que ocorre é que o grande adversário do Dória foi o Eduardo Leite, que ficou aí com 40 e poucos % da votação, o Dória próximo de 60%. E tinha mais um lá do Amazonas, né? Mas isso demonstrou ainda o peso de São Paulo na estrutura tucana, até porque nós sabemos que em questões assim eleitorais parece, para qualquer um que vê a situação, que o Eduardo Leite era muito mais palatável do que o Dória. O Dória, eu tenho certeza que tem ainda uma rejeição alta a superar, e o Eduardo Leite já vinha no sentido, parece, oposto. O Eduardo Leite sempre foi muito bom de eleição, né? Ele é muito carismático, uma pessoa preparada nos discursos e que poderia vir a galgar voos grandes, inclusive, sendo o nome da terceira via ali. Eu acho que o grande adversário dele nesse campo seria o juiz federal Sérgio Moro. Mas feito a derrota, o Eduardo Leite, o governador aqui do Rio Grande do Sul, já falou que não irá concorrer à reeleição, que ele é contrário. Eu lembro que quando ele era prefeito de Pelotas, ele já não concorreu à reeleição. Agora, como governador, ele também não está concorrendo à reeleição e irá estudar no exterior e deve voltar ao palco político só nas próximas eleições gerais, que será em 2026. Mas isso demonstra ainda, Augusto, que quem gostou, na minha opinião, foi Bolsonaro e o próprio Lula, né, que continuam sendo os grandes nomes em jogo. Sabemos, como eu já tinha falado agora, que o Sérgio Moro lançou o seu nome e já está conseguindo as pesquisas aí que aparecem ter 2 dígitos, o que é algo muito difícil para o candidato, assim, quase um outsider, né, no início da corrida presidencial. E vários partidos, eu penso, que irão apostar suas fichas no Sérgio Moro. Mas hoje parece que ainda continua, agora em dezembro de 2021, muito forte o cenário para ser disputa entre o antigo núcleo do poder, que era o PT, que governou aí por 16 anos, e o atual núcleo do poder aí, que é o Bolsonaro, que foi para o partido do PL, que a gente também pode comentar agora, Augusto. Eu já de antemão digo o seguinte, né? É muito cedo ainda, nós estamos aí há 11 meses das eleições, mais ou menos, né? 11 meses das eleições, muita coisa pode acontecer, né? Nós temos que ver todos o espectro, até o PSDB pode mudar. Eu vi a entrevista do Eduardo Leite, ele falando que de maneira alguma ele mudaria de partido simplesmente para ser candidato em outro, mas eu ainda acho que ele vai receber algumas convites para sair do PSDB e ser candidato. Não sei se ele manteria a palavra, se ele aceitaria, mas eu tenho um pensamento assim, né? Posso me enganar há 11 meses, né? De fazer prognósticos, mas eu acredito que já está carimbado o passaporte do segundo turno do ano que vem.
Para mim, Lula e Bolsonaro já carimbaram esse passaporte. Os dois já estão no segundo turno. O resto vai fazer figuração, vai gritar, vai morder, né? Vai aparecer, vai pular, mas não vão chegar ao segundo turno. Essa é a opinião do quadro que eu vejo. Claro que 11 meses das eleições, mas é uma aposta, né? Acho que lá na Inglaterra, Júlio, tem muito isso, né? O pessoal já está fazendo aposta para ver quem vai ser o campeão da Copa do ano que vem. Né? Sim. Então o pessoal já tem banco, o pessoal não sabe nem quem vai ser classificado ainda, mas já fazem aposta. E quanto mais longo o tempo da aposta, mais dinheiro dá se você acertar. Então eu já termina uma Copa e já começo a fazer aposta quem vai ser o campeão da próxima. E aí o pessoal vai entrar. Essa questão eleitoral... Só para terminar essa coisa da Inglaterra, que é interessante, aí no final, quando chega só na final, aí a aposta já paga menos, né? Mas quem apostou 3 anos antes ganha bem mais se ganhar. Então a minha aposta para o segundo turno do ano que vem tá gravado, né? Lula versus Bolsonaro. O resto todo vai gritar, vai falar, vai espernear, mas no final vão morrer na praia. É uma opinião minha, né? Eu não tendo a concordar contigo porque falta muito tempo. Sim, mas é uma aposta, lógico. Não, eu sei, mas é que, assim, se tu pegar lá na última eleição, o Bolsonaro estaria entre os últimos colocados nessa época do ano, ele estava com 4%, 5%. O que nós temos que saber é a questão de teto. Por exemplo, sabemos, por exemplo, que o Ciro Gomes é um candidato que sempre faz muito voto, mas ele nunca chega até a quantidade necessária para passar para o segundo turno. É a questão como era a Marina Silva alguns anos atrás. Então é isso que a gente precisa saber agora. Primeiro, qual é essa rejeição do Dória, porque ele está saindo do estado mais populoso do Brasil, São Paulo, é uma pujança. E nele eu não apostaria tantas fichas. E tem a questão do Sérgio Moro, saber se a campanha dele irá empolgar e aonde que ele vai conseguir chegar ali próximo do início da campanha de TV. Então, a questão eleitoral a nível nacional é saber se algum desses candidatos, sem ser os 2 grandes favoritos, se for para dizer favorito, aí com certeza eu tenho que concordar contigo, que é Lula e Bolsonaro, mas se algum deles vão conseguir criar a chamada onda, né? Quando vem aquela onda que vem arrastando voto, convertendo eleitores, que pode chegar assim a dar um candidato de uma via, não a primeira nem a segunda, a chance de disputar realmente as eleições presidenciais com chance de ganhar. Sabemos que existem... A única coisa que eu tenho reparado no quadro político é que no espectro de centro-direita estão aparecendo vários candidatos. O próprio Eduardo Leite é um centro-direita. E no espectro da esquerda, até agora confirmado, praticamente só o Lula. Né? Nenhum outro do espectro, um candidato que seja que passe dos 2 dígitos, né? da esquerda se mostrou. Né? Eu ainda não vi. O Ciro Gomes, teoricamente, desistiu da campanha. Então, o único problema que eu vejo é isso aí. Mas é um caso que se resolve no segundo turno. Né? Por enquanto, eu vejo o centro-direita mais dividido, mas no segundo turno se resume a um só. Né? E a esquerda parece que está mais unida, parece que está mais querendo... A questão é que o partido do presidente Lula, o PT, ele sempre foi muito hegemônico, ele sempre concentrou muito a sua liderança na figura do presidente Lula. E já do outro lado, o Bolsonaro tem por característica ser desagregador, né? Ele não é aquela pessoa que unifica. Ele até no primeiro momento consegue unificar, mas depois ou a gente não está lá no dia a dia, não conseguimos saber os reais motivos, mas ele acaba distanciando. Porque a gente vê que pessoas que eram muito próximas dele, como Ronaldo Caiado e outros tantos, acabaram se afastando do presidente da República. Já do outro lado, não. Tem esse poder mais de agregar. Mas, enfim, acredito que essa campanha vai ser uma das mais disputadas que nós tivemos. Até as pessoas enganam, mas a última campanha não foi disputada. A última campanha, o Bolsonaro, principalmente depois que ele sofreu um atentado, uma facada, ele disparou na frente e ali todo mundo já sabia, antes mesmo do segundo turno, que o Bolsonaro seria o próximo presidente da República. Nesse, sabemos que a volta do Lula... pela anulação do processo da Lava Jato, que voltou do zero, é sempre bom lembrar que ele não foi inocentado, né? O processo voltou a correr do início, traz uma pessoa que é inegavelmente muito popular no país. Então ele conseguiu colocar a figura assim, de 2 grandes
líderes populares do país, que é o Lula pela esquerda e o Bolsonaro pela essa recente criada direita que está buscando ainda a sua representação, a sua união, como bem disse o Augusto, a sua doutrina, enfim. Mas põe em choque esses dois grandes candidatos e por ter essa polarização que muitas pessoas acham que não vai ser possível ocorrer um outro nome. Porque o que conta muito na política é a chamada militância, né, Augusto? Tu sabe bem disso. E quanto o PT quanto o Bolsonaro são os únicos políticos que nós sabemos que tem uma vasta militância que trabalha aí no dia a dia, muitas vezes até sem cobrar nada, de graça, propagando as ideias, promovendo as ideias dos dois candidatos. Por isso que eu acho que no segundo turno vai ser Lula e Bolsonaro. Os outros não vão ter gás para isso. E quando polarizou em 2018, está polarizando de novo agora. É claro que as forças vivas do Brasil estão pró-Lula. A gente vê a mídia 90%, não vou de 90%, mas é uma maneira de expressar. A gente vê que a maioria da mídia brasileira, a mídia oficial, ela é pró-Lula. A gente vê a maioria dos artistas, a gente vê a maioria das instituições, né? O próprio STF, a maioria são compostos por indicados pelo PT. Tem 11 ministros lá, 8 foram indicados pelo PT. Então, a gente vê que o Lula tem uma grande vantagem nessa mobilização. Mas o Bolsonaro parece que atingiu mais ali no povão, atingiu mais um sentimento de anti-PT, e para mim o quadro de 2018 permanece hoje. Perde-se uns apoios, se ganha-se outro, mas para primeiro terminar meu debate sobre esse assunto, para mim 2022 vai ser a continuação de 2018. Agora, se eu tivesse que apostar quem vai ganhar entre Lula e Bolsonaro no segundo turno, eu aposto no Bolsonaro. Essa é a opinião. Mas o ponto é também que a gente já podia conversar um pouco também, Augusto, sobre essa mudança do presidente para o PL, né? O que as pessoas estão pensando em relação a isso. Tem um grande dificultador ali, que sabemos que o presidente do PL é o Valdemar da Costa Neto, que esteve envolvido lá junto com o PT. Era um partido que era símbolo do centrão no país, mas também sabemos que na política brasileira não tem um partido que não tenha problemas, são arestas que se tem que costurar. E até mesmo o presidente Bolsonaro, ele às vezes paga por ter falado coisas na campanha que eram impraticáveis realmente no dia a dia, como falar que não iria negociar, não iria conversar com o Centrão, porque sabemos que o Centrão é que domina o Congresso Nacional. Quando falamos Centrão, é aquelas pessoas, aqueles deputados, congressistas, senadores, que eles irão negociar tanto com o governo de esquerda quanto com o governo de direita. Eles não possuem uma posição ideológica definida e praticam esse tipo de negociação com qualquer governo que se apresente. E o que a gente entende é que a população que escolhe eles, né? É a população, senhor e minhas senhoras de casa, que acaba elegendo pessoas para o Congresso Nacional e que irá entrar nesse jogo político. Deixar bem claro que se o presidente da República também não negociar com essas pessoas, ele não governa. O Júlio falou no início aqui, para as pessoas que entendem um pouco mais, nós temos um sistema presidencialista, um presidente eleito, mas o nosso sistema ele foi feito quase todo para o parlamentarismo. Então o presidente depende muito do Congresso Nacional. Se o presidente não negociar com a maioria dos deputados e senadores, ele não governa. Essa é a realidade. Não faz nada. Por que, Augusto, é até bom a gente entrar para as pessoas de casa que não estão acostumadas com esses temas, no presidencialismo, nós votamos tanto no chefe do Poder Executivo, no presidente, então a gente elege o presidente e elege o Congresso, os deputados, senadores, que esse presidente terá que trabalhar no legislativo e os dois trabalham tentando fazer uma harmonia. Já no parlamentarismo, nós não elegemos presidente, nós elegemos apenas o Congresso Nacional, apenas deputados e senadores. E esses deputados e senadores, ao formarem uma maioria, acabam indicando um deles para que exerça esse poder do Executivo. Isso faz com que ele já nasça com a maioria, porque senão ele não seria escolhido o representante, e também faz com que, a partir do momento que ele perde essa maioria, seja porque não está
não está satisfazendo, não está fazendo aquilo que foi esperado, a partir do momento que ele perde essa maioria, automaticamente o seu governo é desfeito e o parlamento elege, forma nova maioria e elege o novo chefe do executivo. E às vezes demora a formar na Inglaterra, lá eles demoram tempo para formar às vezes demora para conseguir achar essa maioria. Sim. Mas o que isso faz? Isso torna com que o chefe do executivo sempre tenha a maioria do Congresso Nacional. Se ele não tem a maioria, ele acaba não sendo o chefe do executivo. Então isso dá mais estabilidade para o jogo da política do país. Casos como esse, do presidente indicar o nome e o Alcolumbre, o presidente do Senado, da CCJ do Senado, não pautar a sabatina lá para a vaga do STF, não iria ocorrer. Então, algumas pessoas entendem que esse sistema parlamentarista, eu até concordo com isso, ele seja mais pacífico, dá para a gente concordar, fazer um governo com menos choques entre os poderes. Mas não é. O Brasil pode ter sido pensado parlamentarista, mas foi convocada a população e a população escolheu que fosse presidencialista. Nessa mesma consulta popular, também, por exemplo, rechaçamos a questão da monarquia. Mas é bom para as pessoas pensarem. Às vezes, os problemas passam tanto pelo voto da população, mas também pelo sistema que a lei está nos obrigando. O sistema obriga a população a fazer, ao presidente ter que negociar com o Congresso e coloca os dois como eleito. O presidente da República, se ele não quer, só lhe cabe a renúncia, como fez já o Collor. Mas, no geral, ele tem que negociar e trabalhar com aquilo que ele apresenta no Congresso Nacional, que hoje nenhum presidente conseguirá trabalhar sem ter que negociar com o Centrão. Nós vamos agora chamar um breve intervalo, lembrando que você que está gostando ou que tem ideias ou então algo está desagradando, tá? Mande aí uma mensagem para o WhatsApp 981340316 ou 981179632, que nós vamos ler aqui a sua mensagem no próximo programa e debater também sobre as ideias que você estiver apresentando. Então vamos ao intervalo. Cause a melhor impressão com os impressos de sua empresa. O Grupo Max oferece equipamentos de última geração para confeccionar blocos de pedidos, recibos, comandas, cartões de visita com verniz localizado e cantos arredondados, folders, cartaz. O melhor em impressos é com o Grupo Max. Personalize sua empresa com os produtos de qualidade. Grupo Max, Avenida Cidade de Pelotas, 1321, fone 3232-7981 ou pelo WhatsApp 99945-3582. Estamos de volta com o Por Dentro da Política. Eu sou Augusto César, ao meu lado o advogado Júlio Lamin. Vamos pegar um tema aqui da cidade. Essa semana, né? Ontem tivemos uma excelente notícia que praticamente é no final do prazo, o prefeito Fábio Branco assinou ou mostrou o seu interesse em trazer para cá uma escola cívico-militar, coisa que já tinha acontecido ali com a prefeita Fá, assim que ela gosta de ser chamada, de São José do Norte. Então, com isso, o primeiro passo está dado. Então, você aí de Rio Grande, São José do Norte, o primeiro passo para as duas cidades terem uma escola cívico-militar está dado. Existem vários tipos de escolas cívico-militares, para que vocês não confundam, nós vamos discutir aqui, falar um pouco sobre a característica de cada uma delas, mas aqui, inclusive, Júlio, já está decidido qual seria, se o projeto for realmente aprovado, der tudo certo, até qual já seria essa escola que se transformaria em cívico-militar. Então, vou deixar você que realmente é o responsável por essa luta, junto lá com o gabinete do nosso amigo,
o deputado Tenente Coronel Zucco, teve até em Brasília vendo isso. Então, o Júlio Lamin, que é o vereador e que eu acompanho, que realmente muitos já brigaram no passado por isso, mas agora, efetivamente, em 2021, é o Júlio Lamin. Isso aí tem que ser falado. Então, você que tem brigado por isso, lutado por isso, é uma bandeira sua. Diz pra gente como será essa escola cívico-militar em Rio Grande, se Deus quiser, tudo der certo. Em Rio Grande e São José do Norte. São José do Norte poderemos ter até 2 escolas em Rio Grande. É uma grande escola, a gente prefere não falar o nome agora, porque há de ser feita a consulta, Augusto, à comunidade escolar, nada é imposto. A comunidade escolar, pais, professores... Eu quase falei o nome aqui. Quase não fala ainda. Quase falei o nome. O diretor, a diretora sabe que a escola eu estava do lado quando foi consultado, mas a gente ainda vai ter que fazer... Quase que eu dei um furo aqui de reportagem, mas também um furo negativo. Mas a gente vai ter que ainda fazer essa consulta à comunidade escolar. O que acontece? O Augusto, que é meu pai também, ex-vereador aqui da cidade, comandou o 6º GAC, é também ex-aluno de colégio militar, até muito bem graduado, foi coronel-aluno lá do Colégio Militar de Belo Horizonte. Eu, por outro lado, fui aluno do Colégio Militar, o primeiro deles, Colégio Militar do Rio de Janeiro. E nós vivemos, então, esse Colégio Militar das Forças Armadas a nível federal, que foi criado e planejado pensando nos filhos dos militares do Exército das Forças Armadas. Existe também o chamado Colégio Militar das Polícias Militares aqui no Rio Grande do Sul, chamados de Tiradentes, são colégios da própria Brigada Militar, tem Porto Alegre, tem Pelotas e várias outras cidades aqui no Rio Grande do Sul. E existe também agora, foi proposto pelo presidente Bolsonaro, as escolas militares de nível federal, mas que serão implementadas junto com parceria com os municípios, que é um outro modelo. Esse modelo quem briga muito é o presidente Bolsonaro, e tem o modelo que nós estamos trazendo aqui para Rio Grande, que é o modelo fruto de um projeto aprovado pelo deputado Tenente Coronel Zucco na Assembleia, por isso que ele sempre auxilia muitos municípios à sua implementação, que funciona assim. Busca-se uma escola civil, uma escola normal da prefeitura, e nessa escola vamos acrescentar o nome de escola cívico-militar e continuar com o nome dela de batismo original. O que muda nessa escola? A partir do momento que ela ingressa, é feita essa adesão ou junto ao governo do estado, o governo do estado irá determinar monitores da Brigada Militar, que eram da reserva, volta para a ativa, vão ganhar um X a mais para retornarem à ativa e irão trabalhar nessa escola cívico-militar municipal como monitores. O papel do monitor não é mexer no projeto pedagógico, esse projeto continua sendo o mesmo, quem decide continua sendo a direção junto com os pais dos alunos. Da porta da sala de aula para dentro, nada muda, os professores continuam civis, vão continuar ensinando o que sempre ensinaram, mas a porta de sala de aula para fora, aí sim há uma mudança de paradigma. A partir do modelo a partir da forma de ter os brigadianos como modelo de cidadão que estarão fardados e passarão valores aos alunos, iremos... Os alunos também terão uma farda, né? Tem a farda especial, também, né? tem o seu uniforme. Começa com abrigo nos primeiros anos, depois passa a ser farda. Então, são ensinados a esses alunos Ordem Unida a marchar, a entoar os hinos nacionais, fazemos hasteamento da bandeira do pavilhão nacional, o pavilhão também do Rio Grande do Sul, e assim é feito toda a modelagem para os princípios e valores da nossa briosa Brigada Militar. Além disso, uma parte que eu acredito que seja muito interessante, Augusto, que é a implementação 100% do PROERD junto a essas crianças e adolescentes, que é então prevenção ao uso de drogas, enfim, a redução de criminalidade, por serem escolas escolhidas normalmente em bairros violentos. A própria presença de vários monitores da Brigada Militar causa uma pacificação social naquela área, e também já foi comprovado em diversas tentativas que o próprio IDEB da escola acaba aumentando, porque é passado disciplina, valorização ao estudo, a meritocracia, respeito aos professores, enfim, uma série de valores que todo colégio no Brasil há 50, 60 anos possuía, só que isso foi se perdendo ao tempo. E a escola cívico-militar vem tentar resgatar esses valores para tornar a escola como um verdadeiro exemplo à comunidade.
Sabemos também que em vários municípios que já implementamos essas escolas cívico-militares, o número de vagas, de pedidos acaba muito rápido, os prefeitos acabam abrindo novas escolas assim. Os pais realmente querem ter a certeza de que seus filhos terão um ensino muito bom, terão valores, serão criados e protegidos por eles, que irão torná-los uns adultos eficientes, adultos responsáveis. Portanto, nós sabemos que a comunidade aí todas anseiam por esse tipo de colégio. Vou falar rapidamente, que eu estou falando muito, Augusto. Vamos discutir ainda sobre isso. Principalmente que eu acompanhei as discussões na Câmara de Vereadores essa semana e a esquerda lá parece que ficou meio furiosa com a escola cívico-militar. Uma esquerda que não dá para entender. Eles têm até a escola do MST, mas não querem ter uma escola cívico-militar em Rio Grande. Antes de entrar nesse assunto, só para a população saber, vai ter ou não vai ter em Rio Grande? Temos alguns passos a tomar. O primeiro passo era de convencimento realmente do prefeito de assumir, de querer. E isso nós fizemos já há algum tempo atrás. O deputado Zucco esteve comigo junto ao Fábio Branco, que sempre foi muito receptivo à ideia e disse que queria trazer. Eu pessoalmente também conversei com a prefeita Fabiane Afá de São José do Norte, que também sempre foi muito receptiva e também nos auxiliou muito. Fica aqui o meu já de imediato agradecimento tanto à prefeita Afá, que abraçou esse projeto, quanto ao prefeito Fábio Branco também sempre foi muito propositivo e sempre quis esse projeto. A partir disso, as prefeituras teriam que manifestar o interesse formal para o Estado do Rio Grande do Sul, fazer todo o estudo, saber se há viabilidade dos municípios. Como os dois municípios, em relação aos outros 500 do Rio Grande do Sul, são municípios grandes, temos inclusive, sediamos um batalhão da Brigada Militar. Aqui não há dificuldade de conseguir esses militares para trabalhar nessas escolas. Então eu acredito que a permissão do Estado será muito boa. Após isso será feita então a consulta à comunidade escolar, ela querendo que esse modelo seja adotado, o prefeito irá fazer a adesão e pronto, teremos criado as escolas. Mas o ponto é que em Rio Grande nós tivemos que correr muito, e aqui eu quero aproveitar esse espaço para já mandar um abraço e agradecer o secretário adjunto Paulo Munhoz, da Secretaria de Educação, juntamente com o secretário o Berdinetti, o Henrique Berdinetti, o secretário Henrique, que não mediu esforço. Eu estava lá, eu fui no último dia tentar fazer esse esforço, essa luta para que a gente conseguisse mandar essa manifestação. Ficamos fazendo ligações, conseguimos contato com os diretores, convencimento, e foi ali que deu o sinal verde. A partir disso eu corri atrás de todos os dados que precisava para formar essa manifestação. Entramos em contato com o secretário de Relações Institucionais, que também foi um guerreiro, correu atrás, porque a gente estava ali no deadline, no final da linha, para conseguir enviar esse documento de manifestação. Falei com o prefeito Fábio Branco, nos autorizou, e ali quem fez toda a corrida final foi a chefe de gabinete, a Rosana Dutra. Fica aqui meu abraço, meu agradecimento em público a todo mundo que participou de ontem, que foi assim, uma cena de filme, a corrida para a gente conseguir enviar. E enviamos. Agora a gente agradecer também o pessoal do Zucco lá de Porto Alegre. Esse primeiro trabalho foi realizado, graças a Deus conseguimos. Vamos agora esperar o retorno do Estado do Rio Grande do Sul para partir para a consulta à comunidade escolar e depois a efetiva implementação. Mas a boa notícia é: Rio Grande e São José do Norte tem tudo para ter aí, eu acredito, até 3 escolas cívico-militares. Ô Júlio, eu quero falar sobre as discussões que houve, particularmente aqui em Rio Grande, na Câmara de Vereadores, onde a esquerda, os partidos de esquerda, quiseram ali quase que, sabotar não digo, mas criticaram muito essa questão da escola cívico-militar, alegando, eles não gostam muito de ordem nas pessoas, né? E aqui eu vou abrir um parênteses, sem querer me ser prepotente. O Júlio falou, o coronel e tal, mas quem está falando aqui também é um professor, tá? Eu sou formado em português, língua portuguesa e literatura, conheço muito bem, tenho trabalho realizado sobre o construtivismo de Paulo Freire e digo o seguinte: não acredito nele, não acredito em Paulo Freire, deixa bem claro isso, tá? E falo o seguinte: o PT governou o país por 16 anos, esteve aqui, tá? E o que melhorou na nossa educação? Olhem aí, não sou eu, consultem. O IDEB, nos 16 anos de governo do PT, pioraram a educação básica. Houve um certo investimento, até dos governos de esquerda no Brasil, nas universidades. A FURG mesmo foi um exemplo, recebeu muita verba, aumentou muito o número de cursos, de vagas, mas o ensino básico ali,
né? Fundamental, ensino médio, esse não houve grandes incentivos, um ou outro nessas criações desses institutos federais, mas 16 anos de governo do PT não melhoraram a educação no Brasil. Não sou eu que o digo, são os índices, são as estatísticas desses institutos que medem isso. E a Escola Cívico-Militar, ela é interessante que ela vem atuar nessa área mais carente, que é a do ensino fundamental e ensino médio. Ela vem atuar nisso aí, justamente onde é a base, né, onde começa ali a nossa educação. E ela tem por escopo, ou por ideia, essa ideia de civismo, de ordem. Ali ninguém vai ensinar nenhuma coisa errada. Mas, Augusto, assim, ó... E a esquerda não quer ordem. A esquerda normalmente quer bagunça. E bagunça na Escola Cívico-Militar não Augusto, tem. só para a gente deixar claro e que as pessoas confundem, como eu disse aqui, existem 4 modelos de escola militar. A escola militar tradicional do Exército, das Forças Armadas, as escolas do Programa Nacional de Escolas Militares, que o decreto presidencial saiu agora no último dia 22, as escolas da Brigada Militar, que aqui, ou Polícias Militares pelo Brasil, que aqui é o Colégio Tiradentes, que tem em Pelotas, inclusive, e essas escolas cívico-militares que a gente está trazendo. Nesse projeto que vai ser implementado em Rio Grande, não há mudança no projeto pedagógico. Não se muda o que vai ensinar nas escolas. Se muda das salas de aula para fora com os monitores da Brigada Militar. Então, praticamente, a única mudança é hasteamento de bandeira, ensinamento a marchar, a entoar os hinos, os símbolos brasileiros. Então, ensina o patriotismo, os valores da Brigada Militar e a implementação do PROERD. Então, esse discurso da esquerda que irá ter doutrinação, etc., não é verdade, porque não há mudança no projeto pedagógico. E qual pai, meu senhor, minha senhora que está assistindo em casa, não vai querer que teu filho aprenda o hino nacional, aprenda a marchar, aprenda a ter respeito com os mais velhos, ao professor, tenha valor nos estudos e façam nele uma campanha forte contra a drogadição. Eu acredito aí que 90-95% dos pais vão desejar esse sistema. Olha, eu vou te dizer também o seguinte, tá? Vai ter mudança sim. Vai acabar com a bagunça nessa escola. Aquela bagunça vai acabar. Isso acaba. Vai ter o respeito. Vai acabar com a bagunça de gente querer bater em professor em sala de aula. Isso não vai acontecer mais. O professor vai ser respeitado. Tá? Então, essa é a questão. Agora, doutrinação não. Quem faz doutrinação são as escolas da esquerda. São as escolas do MST. Ali é doutrinação pura. São as doutrinações que eles fazem, esses professores que mais parecem militantes do PT do que professores de verdade. Ali sim, ali há essa doutrinação. Isso aí, com certeza, vai acabar. Nas escolas cívico-militar, o aluno vai ter que estudar. E eu vou dizer uma coisa para vocês. A questão de uns 3 ou 4 anos atrás, meu filho brincando comigo, pô pai, vamos fazer o Enem de novo aí? Eu fiz. Eu fui lá, e não fui tão mal não, hein? Eu fiz a prova, entraria na FURG em muitos cursos, né? Aí fiz o Enem. Aí, Júlio, eu vou te dizer, eu fiz a prova do Enem, tá? E sou professor de português, domino uma língua, deu para sair bem, português, matemática, física, sempre fui bom. E eu vou te dizer, aí tá a covardia que eu acho, Júlio. Eu queria discutir no pouco tempo que nós temos aqui. Eu não achei a prova do Enem fácil. A interpretação de texto eu achei, acho que foi em 2017 que eu fiz, ou foi 2018, agora não me lembro bem. Não, foi 2017. Foi 2017 que eu fiz o Enem. Eu não achei a prova de português fácil. Achei a interpretação de texto difícil. Não achei a prova de matemática e física fácil. De ciências, química, não achei fácil. Aí eu fico pensando, poxa, é uma covardia as escolas, muitas, ficarem numa bagunça, não tendo aula, professor não indo dar aula e depois, no final, no funil, terem que passar no Enem desse. Não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Porque o Enem é difícil. Não é fácil a prova do Enem. Estou falando porque eu fiz a prova em 2017. Tá? E apesar de não estar estudando certas matérias há muitos anos, né, eu sempre fui um bom aluno. E tive dificuldade na interpretação, de fazer as questões. Eu não achei a prova do Enem fácil. Achei uma prova difícil. Aí eu fiquei pensando, os nossos alunos do ensino fundamental e médio não estão sendo preparados para fazer a prova do Enem. Não estão. Porque aluno que não tem aula,
que vai e volta, que é 2 horinhas de aula por dia na escola, não está preparado para fazer esse Enem. E aí é covardia. Fazer-se o Enem, que é a seleção para a universidade, difícil e para baixo não dá um ensino de qualidade. E a escola cívico-militar vem resgatar isso, vem dar ensino de qualidade para as pessoas e pessoas mais pobres, mais carentes, para poderem, em iguais condições, fazer o Enem depois. É uma opinião que eu tenho. Espero que a senhora e o senhor que estão nos assistindo aqui tenham entendido o que eu falei. Augusto, é interessante a gente notar aqui esse problema que tu diz. Primeiro, o Enem tem que ter esse nível de dificuldade, porque ele seleciona a mesma prova, por exemplo, a medicina. E sabemos a concorrência que é a medicina. Então, você coloca um nível que dá para diferenciar as pessoas. Se ficar um nível muito fácil, todo mundo que os principais concorrentes para a medicina iriam gabaritar e não conseguiria fazer essa seleção. Mas esse problema que tu disse, Augusto, e eu bato muito nessa tecla, inclusive eu sou vereador, quem não nos acompanha não sabe, eu sou vereador aqui em Rio Grande. Às vezes as pessoas podem até não entender o que a gente fala, mas na época da Covid, algo que eu bati muito foi o retorno às aulas, porque eu sempre vi a médio e longo prazo. A partir do momento que os adultos que tinham risco dessa doença, que finalmente já está terminando, até essa variante Omicron aí, parece que ela não é tão grave quanto parecia no início. Quando os adultos já estavam vacinados, ali já teria que ser retornado os jovens, porque o perigo dos jovens era muito pequeno. Sabemos que até hoje a população jovem ela tem uma resistência muito grande ao Covid. Por que eu falo isso? Porque países desenvolvidos fecharam as escolas por último e abriram por primeiro. O Brasil aí vai passar vários anos tendo que recuperar essa falta de aprendizagem, chamado déficit de aprendizagem, o aumento na taxa de evasão escolar, porque até hoje muitos pais ainda acham que seus filhos não têm que ir para a escola. E a esses pais que eu faço sempre um apelo: mandem seus filhos para as escolas. Seus filhos são protegidos, na maioria, por naturalmente a Covid, pois eles são jovens, o sistema imunológico responde de uma forma muito mais forte a essa doença. E a falta da sala de aula vai cobrar seu preço, lá como o Augusto está falando no Enem. No futuro, muitos desses pais que não mandaram, e aqui eu vou falar a realidade até muito dura, muitos dos que os pais preferiram não mandar seus filhos para as escolas não conseguirão ter sucesso na vida acadêmica, em fazer uma faculdade, porque esse déficit de aprendizagem, essa evasão escolar irão retirar eles de um ensino mais aprofundado e muitos deles podem até terminar numa vida de um subemprego por conta desses 2 anos que se mantiveram fora da escola. Muitos pais não tinham nem um celular que pudesse dar esse apoio na hora de fazer o ensino EAD ou à distância como foi feito. Algumas pessoas também ficaram sem alimentação, porque a principal alimentação era feita no colégio. Enfim, uma série de problemas que ocorreu pelo o fique em casa desarrazoado, o fique em casa sem meditar nas graves consequências que eles levaram. Pessoas que não teriam problema algum sequer se fossem infectados por essa maldita doença e que preferiram deixar de ir à escola. E chegando lá para frente, vai ser impedido de entrar numa universidade, talvez até galgar um nível maior em suas vidas por conta desses últimos 2 anos. Então você, pai e mãe que estão nos assistindo, pense bem nisso. Coloque o seu filho para estudar. A base de uma vida decente, com tamanha concorrência. Somos já mais de 200 milhões no Brasil. Se você chutar uma árvore aí, cai 20 advogados. Eu posso falar isso porque eu sou advogado. A concorrência já é muito grande entre quem tem ensino superior, entre quem é bom. Imagina se teu filho e tua filha fica fora, não consegue terminar uma faculdade, que é uma realidade dura. Então, promova a educação dentro de casa e faça com que ele estude o máximo do tempo possível. E é por isso que eu me apego tanto, eu tenho tanta força de vontade em trazer as escolas cívico-militares, porque eu tive uma educação numa escola militar, eu sei como que foi bom para mim em toda a minha vida escolar.
foi muito bom quando eu entrei na faculdade, enfim, toda a minha vida adulta, essa base que a Escola Militar, o Colégio Militar do Rio de Janeiro me deu. E eu quero que mais crianças possam ter essa base que eu tive, ainda mais aqui em Rio Grande, pegar um bairro pobre, já pensou? Um bairro pobre, fazer uma transformação social. A Escola Cívico-Militar, Augusto, do projeto do deputado Zucco, é um projeto social de mudança de realidade de vida. Nós pegamos uma escola pobre, com baixo índice do IDEB, que tem os alunos acostumados com a violência, e lá implementamos um projeto que vai revolucionar a vida dessas pessoas, que vai fazer com que elas se tornem alunos de elite, prontos para passar dos melhores vestibulares, seja da FURG, da UFPEL, de todo o Brasil. Então é esse projeto que a gente trabalha, eu espero que possa sair do papel, mas eu tenho a fé em Deus que a gente vai conseguir obter sucesso mais nesse projeto. Aliás, o que eu fiz em 2017, não é porque eu fiz, eu aconselho. Eu sei que o professor ganha pouco, tem que pagar taxa, mas eu aconselho, pelo menos uma vez na vida, um professor que está em atividade, fazer essa prova, se inscrever e fazer a prova do Enem. Até para futuras aulas que você estiver dando, até para sentir aquela pressão, porque você acaba se envolvendo, né? Você senta ali para fazer a prova, tu sente aquele ambiente, ter que ler, ter o tempo para fazer, passar. Então eu aconselho, eu sei que muitos fazem isso, né? Principalmente professores de cursinhos, pré-vestibulares e tal, mas eu aconselho a todo professor, todo, da rede pública, rede particular, rede privada, pelo menos uma vez, né, a cada 10 anos assim, fazer uma prova dessa do Enem. Eu gostei de fazer, foi interessante, né? Cansativa, mas ali me mudou até a realidade, como eu falei aqui. Eu vi todo mundo falar para mim que o Enem era fácil. Olha, eu achei difícil, né? Bem complicado, eu achei a prova do Enem. Para você ter uma ideia, há 10 questões, tem uma língua que eu domino totalmente, sem falsa modéstia, e 10 questões eu errei uma. 10 questões eu errei uma, numa língua que eu acho que eu domino bem. E eu errei uma questão. O programa já está encaminhando. Vamos falar do turismo, né? É isso que eu vou até pedir desculpa para a gente mudar de assunto, mas é que eu quero falar sobre o turismo, porque eu tive recentemente lá no Taim, visitando as obras da Capela do Taim, que está ficando muito bonito, Augusto. Sim. Agora em março já deve ser restaurado por completo e vai ser entregue as obras. Também estive visitando o próprio balneário lá da Capilha. E eu também tenho, as pessoas sabem, né, eu faço todo mês uma doação de parte do meu salário, 25% do que eu recebo, a entidades que trabalham bem em Rio Grande. Eu estive ali na Casa do Artesanato para fazer a minha doação mensal do meu salário de vereador, e eu acabei conhecendo ali o pessoal da Uniarte, que é a Casa do Artesanato, e eles me falaram algo que eu achei muito pertinente, que como o Rio Grande está olhando apenas para o cassino, nós estamos deixando de olhar as belezas dos nossos balneários, inclusive temos outros, não só a Capilha, mas também o a Ilha dos Marinheiros tem umas praias na Ilha do Marinheiro lindas, que não são aproveitadas. E também o turismo histórico no nosso centro da cidade. Um detalhe, por exemplo, alguns que eles me comentaram ali na Uniarte, a Casa do Artesanato, que fica dentro da Praça de Tamandaré. Você que passa sempre por ali, talvez se não visitou, visite a Casa do Artesão. Que os ônibus de turismo, por exemplo, as excursões, elas param lá perto do HU. E eles queriam que parasse ali, sabe onde tem o táxi ali na Vitorino? Se uma pessoa tiver 70 anos turista, e turistas normalmente são pessoas mais velhas, isso, não caminha. Já não vai caminhar, né? Então as pessoas ficam ali... Vai ficar vendo só ali o museu cenográfico. Só o museu cenográfico. E aí eles deixam de ver a Praça do Utopio, deixam de ver ali a nossa Praça da Mandaré, que é a maior praça em extensão do interior do estado. Precisa de uma revitalização, né? Temos ali o túmulo do Bento. A Praça Tamandaré está jogada há tempos. O túmulo do Bento Gonçalves, temos ali a Câmara Municipal, enfim, tem vários museus ali, tem o próprio Sexto GAC. Temos que trazer de volta esse turismo histórico aqui para o centro da cidade. E isso aqui fica a nosso apelo, a gente já estava trabalhando isso lá na Câmara, mas eu acredito que o cassino temos que viver o ano inteiro, realmente. Todo mundo sabe que eu sou apaixonado pelo cassino, vivo no cassino, quer me encontrar, todo domingo eu fico na avenida conversando com as pessoas, mas o turismo não pode se fechar apenas no cassino. Temos que olhar o turismo histórico do centro da cidade e olhar os nossos balneários aí, como o da Capilha. Então fica aqui meu apelo, Augusto, você que é até mais conhecedor do que eu, o Rio Grande é uma das cidades que tem mais museus aqui no Rio Grande do Sul. Proporcionalmente, né? Sim. Tinham 15, nem sei quantos tem agora, né? E sem falsa modéstia, mais uma vez, eu construí um também quando comandei o CGAC, que é o Memorial Militar, que fica ali na Praça do Quartel, que conta a história
militar na cidade do Rio Grande, que é uma história que se confunde com a própria história da cidade, já que Rio Grande foi fundada por um militar, o brigadeiro Silva Paz, em 1737, fundou aqui o Forte Jesus Maria José, que é a origem do 6º GAC ali de Rio Grande. Então nós fizemos esse memorial militar. Mas, Júlio, o interessante de turismo, que a gente quando estuda turismo, quem gosta dessa área sabe, que os estudos que se realizam mostram que, se você for fazer estatisticamente, os turistas que vêm a Rio Grande moram, quer dizer, a maioria, não vou botar o número aqui, parece o Ciro Gomes falando número, né? Mas vamos dizer assim, 80% dos turistas que vêm a Rio Grande moram até 500 quilômetros de distância. Esse é o estudo que o pessoal fez dessas estatísticas. Então a gente nota que quem vem a Rio Grande são pessoas mais das cidades vizinhas. E aí você joga São José do Norte, você joga até Santa Maria, até Porto Alegre, Bagé, e vai nessas cidadezinhas aí que cercam de 500 quilômetros. E aí a importância, de repente, da própria Prefeitura Municipal do Rio Grande fazer propagandas da cidade do Rio Grande nessas cidades, entendeu? Visite Rio Grande. Então, numa região aí, vamos dizer, praticamente todo o Rio Grande do Sul, né? E até algumas cidades vizinhas ali do Uruguai. Alguns edifícios, as pessoas reclamam fazer a propaganda da cidade do Rio Até de Porto Alegre a Rio Grande temos poucas placas, né? Indicando o cassino, indicando a capilha. Nós sabemos essas dificuldades, porque a maioria dos turistas são pessoas que moram propriamente em Rio Grande, a pessoa sim. É lá da Quinta e vai passar... É o turismo interno que chama, vai passar o final de semana no cassino, e existem em vários lugares, as pessoas acabam se hospedando em um hotel da cidade durante o final de semana, e turismo da região também, São Lourenço, Pelotas, enfim, a maioria é disso. E nós temos que alavancar o turismo, porque o turismo é uma indústria limpa, é sempre interessante dizer isso, não produz, não faz poluição, não desgasta, gera emprego, então é uma indústria assim, que só tem benefícios, seja o histórico, seja o esportivo, seja o ambiental. Propriamente falando do esportivo, eu aprovei uma indicação para a gente tentar fazer um estudo para trazer as trilhas para Rio Grande. Lá na região da Serra tem muita trilha, São José do Norte, em Bujuru tem trilha, São Lourenço, que eles dão show nisso, de trazer motoqueiros, trazer trilheiros, jipeiros, enfim. E Rio Grande tem uma dificuldade enorme, parece que em Rio Grande nada pode, ou tudo é mais difícil. Aprovei uma indicação da Câmara Municipal de Vereadores, eu espero que ele vá para frente para a gente fazer um estudo e ver aonde que pode fazer trilha em Rio Grande. Como tem pessoas que querem também arrancadas, tem pessoas que querem competição de carros de som, temos que movimentar Rio Grande. Rio Grande tem que ser uma cidade viva, pujante, que gera emprego, que atrai pessoas para que passem aqui um final de semana, passem uma semana. Imagina um evento de trilha, pessoas que têm carros caros, são pessoas com alto poder aquisitivo, que vêm aqui praticar o seu esporte, ficam em hotéis, comem em restaurantes, olham nossas praias, já compram no ambulante, vai ali na casa do artesanato, compra a sua lembrancinha, movimenta, trazemos dinheiro para Rio Grande. É essa força do turismo que eu vejo falta. Eu vejo falar muito no cassino, mas Rio Grande não é limitado ao nosso balneário. Ô Júlio, Rio Grande, com a vocação marítima que ela tem para os esportes aquáticos, não tem uma estação, um atracador ou uma rampa para os praticantes de caiaque. É uma cidade que tem essa vocação enorme para esses esportes, caiaque, de surf, essas coisas. Então, as pessoas poderiam pegar os seus caiaques e até moda aqui, e ir até a Ilha dos Marinheiros e voltar. Não tem, no centro da cidade Rio Grande, ali perto ali do museu, assim, não tem um atracadouro, não tem uma rampa para os praticantes de caiaque. Salta aos olhos que falta isso. E há levantamentos aí, que são cerca de 2.000 caiaques na cidade do Rio Grande. Nós vimos isso aí. Tá? Você falou o negócio de arrancadas. O pessoal gosta de praticar, porque são os abnegados que gostam disso. Ali perto da Martini Mitch, ali da Via 9, ali tem uma estrada praticamente abandonada, que é um retão de mais de 1 quilômetro, onde o pessoal gosta de fazer arrancadas. Não há nenhum incentivo a isso. Estrutura, né? Porque a arrancada é um esporte que precisa ter uma estrutura. Né? Não há. Então, o que parece até que para essas coisas, como você falou, para o pessoal de arrancada, que traz gente de fora, hein? E traz gente com grana para gastar.
Então, esse negócio assim de arrancadas, esse negócio de trilheiros, coisa, parece até que as pessoas não gostam, parece que algumas autoridades têm raiva disso, ou parece que vai fazer algum mal aqui na cidade, entendeu? Então, como você falou, falta realmente muita estrutura. Tá certo que em 2021 entramos um prefeito novo aí, porque o anterior, na minha opinião, não fez nada, né? Entramos um novo, estamos vivendo sob uma pandemia, então 2021 a gente dá um desconto, mas a gente espera que em 2022 o prefeito Fábio Branco realmente coloque aí o turismo para funcionar na cidade do Rio Grande, porque salta aos olhos do nosso potencial e falta muito ação do governo para aproveitar, transformar essa energia potencial em energia cinética. Para quem gosta de física, entendeu bem o que eu falei. Júlio, acho que estamos acabando o programa. Né? Augusto, só deixar aqui novamente o telefone, anota aí o nosso WhatsApp, 53 981 11 981 17, eu falei errado, 981 17 96 32 ou 981 34 03 16 e deixa aí seu recado, iremos ler no próximo programa. Mande sugestões, críticas, é aberto. Aqui o programa é aberto e estamos tentando fazer um espaço amplo de debate para que a gente possa comentar sempre as principais notícias aqui da nossa região. É isso que eu falei, né? Até gostei. Falei tanto de estudo hoje, Enem, né? Pegar o potencial e transformar em cinético. Vamos ver se isso acontece. Estou vendo no cassino, né? Um abraço lá para o secretário Boca. Parece que está querendo fazer isso, né? Boa sorte lá. Até semana que vem, né?